segurança pública no Brasil passou a ser uma preocupação constante da população e tomou os debates nos órgãos públicos e mesmo nas rodas de conversa. Todo mundo quer desvendar os mistérios por trás desse segmento que afeta diariamente a vida do cidadão. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o professor da PUC Minas e coordenador do Nesp, Robson Sávio, que está lançando o livro Quem Comanda a Segurança Pública. E é ele o nosso convidado de hoje. Olá, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Renata. Para a gente começar, o que tem sido feito em relação à segurança pública no nosso país? Olha, nós temos uma série de dados de pesquisa que tem mostrado a crescente insatisfação das pessoas em relação à política de segurança pública. Nós temos uma situação de muitos crimes, muita violência, um medo imenso nas grandes cidades. E o que aconteceu nos últimos anos, principalmente depois da Constituição de 1988, é que foram feitos alguns ajustes, alguns remendos. Eu até brinco que é um remendo novo num pano velho. Por quê? Porque esses ajustes feitos desde então não modificaram fundamentalmente essa política de segurança pública, que é muito baseada no modelo repressivo, de que ela atua depois que o crime, que a violência aconteceu, com poucos programas de prevenção, com uma justiça altamente seletiva, às vezes é muito rápida em pequenos crimes, mas é muito morosa e leniente em crimes de alta repercussão social, um sistema prisional que cada vez está mais lotado e que não dá conta da sua função de ressocialização. Sim. Então, o que acontece? Nós temos uma situação bastante caótica na área da segurança. E, por outro lado, não obstante essas pequenas alterações que nós acabamos de mencionar, nós temos ainda o aumento muito grande das taxas de crimes violentos. Sim. E principalmente crimes contra a vida. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. Isso é uma situação de guerra. Nós temos um grande contingente de crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, etc. e tal, e uma justiça que responde muito lentamente às demandas de segurança pública. Então esse aqui é o quadro, quer dizer, que existiram, que aconteceram modificações, nós podemos dizer que sim. Por exemplo, hoje nós ainda temos uma polícia que ela é caracterizada como uma polícia violenta se comparada com parâmetros internacionais, mas com mecanismos de controle mais eficientes do que alguns anos atrás. Hoje, por exemplo, nós temos alguns programas de prevenção à criminalidade que há 10 anos não existiam. Cidadãos um pouco mais conscientes em relação aos direitos também, né? E isso é muito importante, Renata, porque a gente precisa de compreender que segurança pública é um direito do cidadão, como saúde, educação, assistência social. Vamos imaginar a nossa vida. O que adianta ter uma boa escola ou um bom posto de saúde se eu vou ser morto amanhã? Ou se for vítima da violência. Ou seja, a segurança pública está no rol das políticas que garantem o direito dos cidadãos de se locomoverem na cidade, de terem uma vida tranquila e pacífica. Agora, a gente tem visto em casos isolados alguns linchamentos no nosso país recentemente, de uma mulher e agora também no Nordeste de um homem. E isso é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas praticam esse tipo de linchamento. Por que elas querem fazer a justiça com as próprias mãos? É porque, em boa medida, o cidadão não acredita hoje no sistema de justiça criminal. Não acredita nas polícias e no judiciário. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu participo, tem pesquisas que demonstram que menos de 30% das pessoas acreditam nas polícias e na justiça. Ora, quando as pessoas não acreditam no poder do Estado em mediar os conflitos... Elas vão fazer justiça. Com as próprias mãos e com a certeza da impunidade. Porque pior do que os linchamentos é quando o Estado não assume uma medida radical contra esse tipo de ação. E, infelizmente, como nós temos um sistema de justiça que ele é bastante, digamos assim, discricionário, nem sempre as medidas são eficazes para esse tipo de violência. Porque esses casos têm aumentado e mostram um retrato da sociedade, da situação atual. E a certeza da impunidade, por outro lado, que é pior. Então, quer dizer, o Estado ele tem que garantir a aplicação isonômica da justiça, justiça para todas as pessoas, independentemente das classes sociais. E quando o Estado não consegue fazer isso, as pessoas começam a acreditar que elas podem fazer o que elas querem. E isso é o pior dos mundos. É quando as pessoas não acreditam nas instituições e acham que elas são o limite da própria lei. Robson, é possível a gente listar
onde precisariam de uma atenção maior do governo? Sim, as pessoas elas pensam em segurança pública geralmente se referindo à ação policial. É claro que todas as sociedades democráticas têm as suas polícias. As polícias são partes integrantes do sistema de segurança pública, mas não são nem as principais. Porque depende, por exemplo, na área da segurança pública, de programas de proteção. Sim, de prevenção, como de você prevenção disse, né? social ao crime, uma justiça, um poder judiciário que seja rápido, que seja isonômico, que julgue todos da mesma forma. Uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade, que são aquelas políticas, digamos assim, de proteção e de prevenção, que atuam também como prevenção à prática criminosa. Principalmente com a infância e a juventude. E dos segmentos mais vulneráveis, daqueles segmentos que estão em risco social. Aqueles grupos de pessoas, por exemplo, que se não tiverem uma escola em tempo integral, podem eventualmente serem capturados pelo crime, pelo tráfico de drogas, por exemplo. Né? E é justamente, por mais paradoxal que isso possa parecer, que nesses aglomerados das grandes cidades que são tão marcados pela violência, é onde o Estado está menos presente, onde tem menos política pública, menos escolas, menos postos de saúde, menos políticas de assistência social, menos políticas de emprego e renda. E é justamente nesse local onde o Estado não organiza a vida social é que muitas vezes a criminalidade vai aumentando, né? Vai aumentando cada vez mais, fazendo muito mais vítimas, porque é muito importante dizer que se para os pobres a violência significa mortes cada vez maiores, para a classe média e os ricos, a violência significa muitas vezes crimes contra o patrimônio. Né? Então a gente tem que também separar que uma cidade, por exemplo, como Belo Horizonte, a violência se caracteriza de formas muito diferentes. Uma coisa é você pensar o aglomerado urbano, onde a violência significa morte de jovens. Outra coisa é você pensar um bairro de classe média, onde a violência significa furtos ou crimes contra o patrimônio. É claro que nós não desejamos nenhum nem outro, mas o Estado, inclusive, tem que ter clareza, digamos assim, nas políticas de prevenção e de contenção. O que vale mais, a vida ou o patrimônio? Como organizar a segurança pública para não somente dar atenção às demandas da classe média, que são justas e legítimas, Sim. mas também as demandas das classes populares. Essas políticas evoluíram, na sua opinião? Elas melhoraram, digamos assim, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos. Nós já começamos a ter políticas de prevenção, integração policial. Como a escola integral que você citou. Como a escola integral, mas no âmbito policial também as polícias trabalhando de forma mais integrada, numa perspectiva de prevenir os crimes e não chegar depois que o crime já aconteceu. Né? Mas isso em passos lentos, porque nós temos uma estrutura policial, principalmente, que ela é muito competitiva. As nossas polícias estão muito mais preocupadas em disputar espaços institucionais de poder do que produzir segurança pública. E isso acontece por quê? Porque os governos, tanto no plano federal quanto nos estados, ao invés de atuarem na reforma das polícias, acham que esse modelo é suficiente. Até porque, quando acontece algum problema, os governos eleitos que comandam as polícias lavam suas mãos. Mandam o coronel responder ao delegado. Quer dizer, se desincumbe como governante dessa responsabilidade da segurança como uma política pública. Então, nesse livro, inclusive, eu tento mostrar... Nesse livro, inclusive, Renato, eu tento mostrar para as pessoas que a política de segurança pública no Brasil não muda é porque tem muitos interesses que fazem com que ela se mantenha dessa forma. Os governos não assumem as suas responsabilidades, as instituições policiais estão brigando entre si, disputando poder, o poder judiciário, ao invés de ser mais rápido e menos, digamos assim, seletivo, continua respondendo de forma diferente às demandas de crime, e a própria sociedade acha que segurança pública é somente problema de polícia. Como que foi a produção desse livro? Exigiu um trabalho, uma pesquisa? De quanto tempo? Foram 5 anos de trabalho. Porque, na verdade, o que eu gostaria de propor para o meu leitor desse livro é que ele pudesse entender como que a política de segurança pública no Brasil foi se consolidando através dos tempos. Sim. E se ela tem muitos problemas, é preciso que as pessoas conheçam os problemas para poder reivindicar transformações. A minha experiência produzindo esse livro foi que, deixando somente nas mãos dos governos, eles não fazem nada, porque eles colocam a política de segurança pública como se fosse uma espécie de patinho feio e não resolve os problemas. E as pessoas acham que isso não é problema de governo porque é problema de polícia, Sim. o que é um erro. Então a ideia é que as pessoas, conhecendo quem comanda a segurança pública, quais são os atores, quais são os interesses, por que a segurança pública está tão ruim e cresce tanto o mercado da segurança privada, por que nós temos um sistema prisional que está cada vez mais lotado e aumentam os crimes e as pessoas que saem de lá continuam praticando os crimes?
As pessoas precisam entender essa lógica, essa engrenagem, para, inclusive, exigir mudanças qualitativas. Nesse ponto que eu queria chegar, o que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto cidadão? Isso é fundamental. Nós conseguimos perceber que as grandes modificações que aconteceram na sociedade brasileira nos últimos 20 anos têm a ver com a demanda e com a pressão da sociedade civil para mudanças. Né? Nós temos uma elite política, historicamente, isso está um pouco no livro, que é muito, digamos assim, pouco porosa, aberta para mudanças que atendam demandas da sociedade. É uma elite política e econômica que sempre governou o Brasil. Já tivemos manifestações nas ruas. Isso pouco redundou com mudanças. Por quê? Porque quando se elegem os nossos representantes, continua sendo aquela mesma elite. Então, por que é importante as pessoas tratarem segurança pública como um direito à minha vida, à vida do meu familiar, à vida de todos. E não aquela perspectiva de que segurança pública é só para prender e condenar o outro, como somente o outro fosse culpado e responsável. As pessoas têm que compreender essa engrenagem, essa máquina, para ser mais propositiva em relação aos governos, em relação à política pública. O que adianta eu ter saúde e educação se eu serei morto na cidade? O que adianta eu ter assistência social e medicamentos se eventualmente eu não posso sair de casa dada a violência? Então as pessoas têm que entender segurança pública no contexto da vida urbana, no contexto da garantia dos seus direitos. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Aqui em Belo Horizonte pode procurar as livrarias Quixote, na PUC Minas, UFMG e também na Praça da Savassi, ou qualquer pessoa do Brasil pelo site da Editora Letramento, editoraletramento.com.br. Muito bem. Quem comanda a segurança pública no Brasil? Muito obrigada pela sua participação aqui no Horizonte Notícia Entrevista, Robson. Eu que agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.